A paz, bom dia. Feliz sábado a todos. A Simone veio dar um recado importantíssimo a respeito do nosso posicionamento espiritual. Em Isaías, que ela pediu para abrir 6, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. Isaías 6, versículo 9. É a condição que se encontra a igreja. Hoje nós vamos ter 2 recados de 2 profetas, o primeiro meu e na sequência eu vou chamar o João Vitor, porque ele recebeu também. Isso é misericórdia de Deus para que continue o culto, você no pleno entendimento da condição que Deus nos vê como igreja. Quando ele chama Isaías, isso foi o meu chamado. Antes de começar a igreja, e eu disse, lógico que eu não sabia as reformas que viriam, a intensidade delas, mas eu disse isso ao Senhor: olha, Senhor, eu me coloco à disposição como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me enviou realmente para fazer uma grande reforma. E toda vez que eu olho retrospectivamente para tudo que Deus tem feito, eu fico maravilhada. E percebo mais e mais que se ele não estivesse, eu jamais teria... Ele controlando todas as coisas, eu jamais teria condições de ter feito o que foi feito. Mas passado todos esses anos, a condição da igreja ainda é esta. Quando Isaías vai, ele fala assim: olha, essa é a condição do povo. Vai e diz a este povo: ouvis todas as verdades, de fato, mas não entendeis. Vedes, e em verdade não percebeis o tempo. Engorda o coração, o entendimento, o conhecimento, porque é muita coisa maravilhosa que Deus tem dado, mas isso vem engordando, significa enchendo-nos de orgulho. Endurece-lhes os ouvidos, fecha-se os olhos quando há o orgulho. Não vem a ele a ver com os seus olhos, os olhos de Cristo, a ouvir com os seus ouvidos, os ouvidos de Cristo, a entender com a mente de Cristo e a converter-se e ser sarado. Quinta-feira, geralmente, quando eu falo sonho, tá? Eu tive um sonho, geralmente quando Deus quer falar comigo, já fazia tempo que eu não sonhava. E eu falei: Deus, eu vou descansar, porque eu creio, cada tempo que passa, eu vejo mais e mais e mais defeitos em mim. E o meu questionamento com o Senhor é assim: nossa, mas é possível uma pessoa como eu entrar no reino? Olha isso! Ontem foi um dia que eu fui muito provado, o dia inteiro, e foi bem difícil me enxergar. As minhas vestes reais estão bem sujas. Mas eu não desisto, eu agradeço a Deus por me mostrar, por eu ter condições de enxergá-las, e é tempo de reagir. E na quinta-feira de manhã, geralmente, quando Deus quer falar comigo, é sempre pela manhã, os sonhos. Nunca é na madrugada. E eu tive uma visão, um sonho a respeito da igreja. Eu chegava bem cedinho para o culto, como a gente tem feito diariamente, 1 hora antes para ensaio. E eu cheguei antes de todo mundo. Tinha algumas pessoas que estavam comigo, não vou citá-las. E eu entrei na igreja. Eu fui acender as luzes, tinha ventilador. Tinha ar-condicionado, mas tinha ventilador. Eu liguei as luzes, a igreja aparentemente estava bem limpa, bem organizada. E eu sempre muito calorenta, eu cheguei e liguei as luzes e já liguei o ventilador. E de repente começou a fazer um barulho horrível. E eu olhei para os ventiladores, eles estavam todos tortos. Impossíveis de rodar suas espátulas. E eu imediatamente fui desligar. E eu olhei para o céu e disse: Deus, o que é isso? E quando eu fiz essa pergunta, Deus me fez olhar as paredes, que é a estrutura da igreja, e eu vi uma grande infiltração.
Só que a infiltração é águas que desciam, mas elas não desciam visivelmente, elas desciam dentro da parede. E o Senhor dizia assim: sai daí que vai desabar tudo. E aí eu comecei a ver as rachaduras e a estrutura da igreja se rompendo. E eu comecei a chamar essas pessoas que estavam dentro da igreja a sair junto comigo. Quando eu saí para fora da igreja, eu olhei o prédio do outro lado da calçada. Eu observei algo que até então eu não tinha observado. A igreja não tinha somente 2 andares, a igreja tinha 3 andares. E o terceiro andar, ele era a representação do mundo. Tinha tido uma festa do mundo e a entrada não tinha como entrar nesse terceiro andar pela igreja. É igual mais ou menos o escritório aqui, que tem uma entrada independente para eles, uma entrada independente para nós, e para esse terceiro andar era uma escada na lateral, que eu não tinha me dado conta. E um dos meus filhos chegou na lateral e disse assim: mãe, aqui está a escada para se chegar ao terceiro andar. E quando eu olhei, o terceiro andar estava todo destruído, queimado, era todo de vidro, estava todo destruído. E o Senhor disse: houve uma grande festa no mundo, mas eles se degladiaram. E toda essa estrutura do terceiro andar abalou o primeiro e o segundo. O terceiro andar representa o decreto dominical, onde eles farão uma grande festa sobre os filhos de Deus. E por causa desse decreto haverá uma grande perseguição, onde nós, os fiéis do Senhor, não poderão mais adorar livremente ao Senhor. Por isso a estrutura da igreja estava sendo destruída. Nesse momento, chega o pastor e fala o que está acontecendo. Eu falo para ele. Então nós saímos da igreja, e a próxima cena do sonho era eu com ele, estávamos sendo dirigidos, ele estava dirigindo o carro, eu com ele, abraçada, muito chocada, porque quando nós saímos daqui a igreja não tinha derribado ainda. Mas sabe aquelas câmeras que você coloca nas casas? Tinha na igreja, e você acompanha pelo celular, que você pode estar... Câmera de vigilância? Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu olho dentro da minha casa, fora. E eu pedi para ele olhar a igreja. E eu estava nesse momento encostada no ombro, ele dirigindo para algum lugar. E eu falava assim ao Senhor em pensamento: meu Deus, como nós poderemos fazer o culto? Aonde será o culto? Destruir o nosso altar de adoração. E nesse momento o Saulo me mostra no celular, e quando a gente olha a igreja como implodida, todo ao chão. E quando eu vejo essa cena, eu choro muito, assim, é um clamor de muita aflição, E aí o Senhor disse assim para mim: não se perturbe o vosso espírito, porque os cultos agora serão nos lares. E nos lares significa que seriam em grupos, não mais em todo como igreja. E aí, pastor, o que tem a ver? Por que você está contando esse sonho para a gente depois da palavra da Simone? Porque existem 2 propósitos importantíssimos nesse momento de preparo. Porque se vocês estão achando que eternamente haverá uma liderança que os conduzirá à verdade, vocês estão enganados. Isso nós Isso já tem sido dito há tempos, que o povo de Deus será espalhado. E cada um por si precisa ter o entendimento, a firmeza de tudo quanto o Senhor tem nos dado. De modo algum, nós podemos deixar o nosso coração engordar.
rico sou e de nada tenho falta, isso é obra de Satanás. Porque nós estamos recebendo grande privilégio no conhecimento, mas é para aplicabilidade, em primeiro lugar, em primeiro plano na minha vida, me estruturando, me dando forças, me fazendo estar ligados à videira verdadeira, porque em segundo plano vem o mais importante. Eu estando estruturada, eu vou ser enviada. Mas, se eu não sei quais são os grupos que irão se formar, o Senhor não me disse. Eu nem sequer sei se haverá grupos em famílias. Eu não sei se o João Vitor vai liderar um grupo. Ele é profeta. Eu outro grupo, talvez o pastor outro grupo, e nós sejamos separados. Cada um individualmente, como que fazendo parte, tendo consciência absoluta de ser 144 mil, tem uma obra de urgência a fazer nesse momento, o preparo da sua vida. E em segundo, estamos nós individualmente preparados para a obra que há de vir a ser feita por meio de Cristo Jesus, seremos enviados. O alto clamor, ele acontece depois do decreto dominical. E aí já não é culto nos lares mais. É culto em lugares da terra, em ermos, eu não sei, nos altos montes, eu não sei. Nós temos base na palavra que Filipe era levado de um lugar para o outro pelo Espírito. E o resto que está sendo chamado para esse propósito, mas de modo algum tem se preparado. Eu louvo a vida de verdade, em nome do Senhor Jesus, da vida do pastor e da Simone, que estudaram e se colocaram à disposição do Senhor para nos dar tão preciosas verdades. E no sábado à tarde eu deixei de uma forma bem clara, embora já tenha sido falado muitas vezes, que a chuva serôdia é a palavra. Mas se eu não faço uso dela, eu não me preparo. Quem recebe abundância de chuva serôdia são aqueles que vão ser enviados. Se você não sabe dizer, se você não sabe explicar, você já está descartado. Você tem que ter absoluta certeza que você não é 144 mil. Se há um desprezo, se há sono, se há apatia, se há falta... Irmão, se nesse momento o Senhor não estiver enchendo o seu coração do avivamento de uma alma missionária, do desejo de que pessoas conheçam o Evangelho, você não é 144 mil, porque essa é a obra mais importante dos 144 mil. É o desejo de se pregar, e quem tem desejo tem que ter conhecimento de Deus. Agora, se o alto clamor vem depois do decreto dominical, então nós estamos no momento antes do decreto dominical, ou seja, prestes a sermos separados em grupos. Mas estamos sentados, estamos preocupados com a hora, o tempo que o culto demora. Ai, quem que vai falar? Ai, meu Deus, vai demorar. Temos uma disposição absoluta, diabólica para a crítica. E sabe, irmãos, nós vamos lembrar desse tempo. Deus vai fazer questão de trazer a nossa memória. Nossa, aquele tempo que eu estava sentado do lado da Marcela, da Simone, dos meus filhos, dos meus pais, dos amigos, e eu criticava-os. Porque a gente tem uma tendência de dar valor quando a gente perde. E sabe o que é isso? Quando o diabo conquistou a sua vida, ele se afasta de você, começa a vir as percepções dos pecados. Só que há fechamento de porta da graça para nós. Essa semana eu estava estudando Neemias e Esdras, e foi uma coisa tão interessante que Deus falou comigo de uma forma tão intensa. Ele disse assim para mim: pela característica de dois servos
que se dispuseram a reconstruir os muros. Esdras e Neemias tinham uma característica definida da seguinte forma: ser severo com o pequeno rebanho. Por que com o pequeno rebanho? Porque todos que foram cativos à Babilônia voltaram? Não! Eles amam Babilônia. Ou eu posso dizer, nós amamos Babilônia. Não queremos nos retirar dela, porque ela não se retirará de nós. Nós é que temos que nos retirar dela. E saiu um pequeno grupo para a reconstrução. E Deus disse, colocou em Esdras e Neemias a seguinte característica: sejam severos com um pequeno grupo. Com qual finalidade? Para que muitos recebam a misericórdia de Deus. Nós somos um pequeno grupo que Deus tem se mostrado severo nas suas doutrinas, para que sejamos testemunhas, para que muitos recebam a misericórdia de Deus. Outra característica de Esdras e Neemias, que são reconstrutores das veredas antigas, é: sacrifica o bode, para que as ovelhas não sejam sacrificadas. Não ter medo de enfrentar bode. Ovelhas rebeldes têm o mesmo significado de bodes. E nesta igreja, bem sabeis que nós não tememos aos bodes. E pela instrução de Deus, no modo como Ele determinou, muitos bodes, pelo poder da palavra no púlpito, foram expulsos, sacrificados, para que o rebanho não fosse sacrificado. Características de reformadores, características daqueles que são a imagem de Cristo. Irmãos, não brinquem com o tempo. Deus disse para Isaías assim para ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato. Vocês estão ouvidos de fato. Será que vocês estão entendendo que é chegado um tempo de posicionamento? Não dá para vacilar os joelhos. A fé não pode ser vacilante. As circunstâncias, os desafios estarão presentes nas nossas vidas diárias, com o propósito de nos tornarmos guerreiros. A palavra que o Senhor me deu, que eu conversei com os ministros, foi alistamento. Vedes em verdade, mas não percebeis o tempo. É tempo de posicionamento. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo 4, 3. A segunda parte daquilo que Deus quer fazer conosco Timóteo 4, 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Satanás está trabalhando dentro da igreja para que nós não suportemos as provações que vêm de Deus. A sã doutrina é: suporta a aflição, se submete a Cristo e a sua doutrina. A sã doutrina: não tenham comichões nos ouvidos. Suportem, aceitem, deixem Cristo operar a grande obra de transformação. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, concupiscências. Não deixa o inimigo colocar vontades que são inerentes dele, que procedem dele, do caráter sujo dele.
lutem na mente. E desviarão os ouvidos da verdade. Irmão, não desviem. Aceitem. Não voltem às fábulas, às mentiras. Não sejam como um cão voltando ao vômito e ao porco, e o porco ao lamaçal. Não voltem atrás, chegamos longe demais para voltarmos. Crê tão somente no Senhor Jesus e o seu poder. Sejamos sóbrios em tudo. Versículo 5. Sóbrios é entendimento. Não aceite que você está na igreja Amor de Cristo, então que você tem um grande privilégio, porque você sabe tudo e ninguém sabe. Não! Quanto mais a revelação, mais miserabilidade do meu ser. Mais dependência de Cristo, mais responsabilidade. E também enxergar como um grande privilégio. O Senhor tem tratado o pequeno rebanho com grande severidade, mas é que por muitos através de nós possam receber as suas misericórdias. Ah, que grande privilégio. Sofre as aflições, elas produzem um peso de glória. A aflição do calor e tem que estar encapotada com roupa. A aflição da comida onde todos comem e bebem o que bem entenderem, mas nós não. A aflição de sermos gozados, sermos tidos como loucos por adorarmos o Senhor no dia estabelecido por Ele, que forma a imagem de Deus, de um Deus Criador. Sofre a aflição e faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério, igreja. Fomos chamados com esse propósito. É lógico que eu sei todos os louvores e eu não sabia de nada do que a Simone ia falar. Na verdade, eu nem escolhi a Simone, assim, eu nunca escolho realmente, mas quando eu faço escala, geralmente eu ponho lá, recebo do Senhor. Eu não sabia quem era a pessoa que ia fazer o louvor. Cheguei aqui na quinta-feira e falei, quem é que está com a palavra? 2 se levantaram, fizemos um sorteio. Estou contando os bastidores dos pregadores e o nome da Simone foi o que saiu para ministrar hoje. Eu não compartilhei com eles a minha visão, o meu sonho. Não ouvi, eu não perguntei para ela o que ela tinha recebido. E não sabia se eu ia falar esse sonho e quando eu ia falar. Prestem atenção em tudo quanto Deus está fazendo. Se posicionem, não brinquem, porque não há tempo. João Vitor, por favor. E as músicas têm tudo a ver com o nosso chamado. O primeiro, de organizarmos a nossa casa interior, o nosso eu. E o segundo, de sermos usados para que outros, através da severidade de Deus com as nossas vidas, outros recebam a misericórdia.